Banco do Brasil. Até 6 meses para começar a pagar. Oferece Bom Dia Brasil. Olá, muito bom dia. Entra em vigor esta semana uma lei que endurece as penas para os motoristas que dirigem embriagados. Quem beber e provocar morte no trânsito vai pegar de 5 a 8 anos de cadeia. No ano passado, só nas rodovias federais, mais de 400 pessoas morreram em acidentes provocados por motoristas bêbados. E você vai ver também que investigadores independentes chegam hoje à cidade da Síria, onde um suposto ataque com armas químicas matou mais de 40 pessoas no início do mês. Os Estados Unidos prometem anunciar novas sanções contra a Rússia, principal aliada do ditador sírio Bashar al-Assad. Um homem é atacado por um tubarão no litoral de Pernambuco. Ele teve a perna amputada e está internado em estado gravíssimo. Uma clínica que deveria atender dependentes químicos e doentes mentais é fechada no interior de São Paulo por denúncias de maus tratos. O dono está foragido. Em um ano, 14 clínicas como essa foram interditadas na região. O Rio de Janeiro teve em 2017 o maior número de roubos da história. E a violência causa prejuízos também em estados vizinhos. Em Minas Gerais, teve transportador apelando para a escolta armada e motorista que se nega a levar cargas para o Rio. O vírus da gripe, que afetou 50 mil pessoas no inverno dos Estados Unidos, preocupa as autoridades brasileiras. A vacina é a melhor forma de se proteger. O primeiro domingo do Brasileirão teve vitória do Corinthians com 2 gols de Rodriguinho. E o Vasco venceu o Atlético, meu galo, de virada e com polêmica. E a história de amor que começou dentro de um ônibus e terminou num casamento sobre rodas. São esses os nossos destaques. Hoje é segunda-feira, dia 16 de abril. Bom Dia Brasil está começando agora. Começa a valer esta semana uma lei que aumenta a punição para aquele motorista que dirige alcoolizado ou sob efeito de drogas e que pode provocar e provoca acidente com morte. Nos casos em que provocar acidentes com morte, a pena vai ser aumentada. Vamos falar sobre essa mudança com o Rodrigo Bocardi lá em São Paulo? Rodrigo, bom dia. Importante essa mudança, né? Porque mesmo quando a lei estava sendo aplicada, o fato de ser uma pena pequena dá uma sensação de que não acontecia nada, que ficava impune. Um bom dia para todos. Primeiramente, bom dia, Ana, Chico, bom dia. Olha, um problema muito sério no país, né? Só no ano passado, mais de 70 mil motoristas foram flagrados dirigindo embriagados em todo o Brasil, segundo o Denatran. E o Observatório Nacional de Segurança Viária fez outra conta assustadora. No mesmo período, 408 pessoas morreram só nas rodovias federais em acidentes causados pelo álcool. Pouco mais de 6 meses se passaram desde a perda da irmã, homenageada na estampa da camiseta. Como o próprio Douglas diz, a família está em reconstrução, mas a lembrança do que aconteceu ainda dói demais. O que me resta agora são os 28 anos que eu convivi com ela. E só. Daqui pra frente é um vazio. Vanessa Helva e outros 2 amigos, Raul Fernando Nantes e Aline Jesus Souza, morreram após serem atropelados na Marginal Tietê, em São Paulo. O acidente foi em setembro do ano passado. Eles estavam fora do carro, num recuo da avenida, quando foram atingidos por outro carro. O veículo era guiado por Thalita Sayuri Tamashiro, de 28 anos, mesma idade de Vanessa. O teste do bafômetro comprovou que Thalita estava embriagada. No dia do acidente, horas depois da morte de Vanessa, eu conversei com o irmão e com o pai dela. Eu só quero que a pessoa não saia impune pela irresponsabilidade. Está destruindo 3 famílias. Thalita ficou presa menos de 1 mês. Ela ainda não foi julgada e responde em liberdade ao processo pelas 3 mortes. A partir da próxima quinta-feira, dia 19, passa a valer uma lei que aumenta a punição para o motorista embriagado que provocar um acidente com morte. A pena, que hoje varia de 2 a 4 anos de prisão, será de 5 a 8 anos de prisão. A ideia de mudar a lei começou com Newton Gurman. Ele é um dos idealizadores do movimento Não Foi Acidente. Um movimento que levanta a bandeira da conscientização ao volante. Foi criado depois da morte do sobrinho dele, Vitor Gurman,
em 2011. Newton chegou a colher 800 mil assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular, mas o projeto acabou sendo apresentado no plenário pela deputada Keito Ota, do PSB de São Paulo. Vitor tinha 24 anos. Ele morreu atropelado na calçada. A motorista que o atropelou é Gabriela Guerreiro Pereira. Os laudos oficiais do processo demonstraram que ela dirigia sob efeito de álcool. Ela ainda não foi julgada criminalmente pelo atropelamento, mas recentemente a defesa de Gabriela conseguiu mudar a acusação de homicídio doloso quando há intenção para homicídio culposo quando não há intenção. Para Newton, a nova lei não vai permitir esse tipo de recurso dos advogados de defesa. O principal é que ele cria um crime específico de trânsito. Então, aquela discussão de culposo, doloso passa a inexistir e a gente vai ter processo que antigamente levava 10 a 15 anos, vai levar de 2 a 5. Então, essa sensação de impunidade que a sociedade, infelizmente, até hoje tem, vai acabar. O presidente nacional de Segurança Viária, José Aurélio Ramalho, também aprova o endurecimento na pena. Mas, na opinião dele, a redução do número de acidentes só vai acontecer quando o motorista assumir o papel de protagonista no trânsito. Quanto mais você tem penalização, quanto mais você tem regras, é porque a sociedade não tem disciplina. A partir do momento que a sociedade ela abraça o trânsito como responsabilidade, menos acidentes nós vamos ter. A nova lei também endurece a punição para os motoristas alcoolizados que causarem acidentes em que as vítimas sofram lesão corporal grave ou gravíssima. Nesse caso, a pena que era de 6 meses a 2 anos de prisão passa a ser de 2 a 5 anos. Chico e Ana. Pois é, você veja aí, né, Rodrigo? A pessoa que bebe, sabe que vai dirigir depois, está assumindo o risco, né? Está assumindo o risco de provocar um acidente, de matar, de morrer. Agora, você deu um número assustador, são 408, né? Isso. 408 mortes no ano passado, só em rodovias federais. Para você ver, os 2 casos que a gente mostrou aí, o da Vanessa e o do Vitor, que morreram em acidentes assim, foi dentro da cidade, quer dizer, não foi em rodovia federal. Suspeito que o número maior... É o que a gente mais mostra, aliás. Estão nas cidades, dentro das áreas urbanas. Quer dizer, esse número é muito maior do que 400. Você precisa dar um basta nessas mortes. E para isso a lei é importante, né? Aumenta a pena realmente, mas tem que ser aplicada. O que a gente mais vê são casos que acabam realmente não acontecendo nada. Tem que pegar a lei, né? Aqui tem disso. Obrigado, Rodrigo. Até já. Olha, um tubarão atacou um homem de 34 anos numa praia em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife. Ele está internado, o estado dele é gravíssimo. Pablo Diego Inácio de Melo, de 34 anos, foi mordido por um tubarão na praia de Piedade, perto do Recife. Ele estava nadando com os amigos ontem à tarde quando foi atacado. Pablo Diego teve ferimentos nas 2 pernas e nos 2 braços. Ele foi atendido pelos bombeiros e levado de helicóptero para o Hospital da Restauração, no Recife. O ataque aconteceu muito próximo à faixa de areia. Pelos relatos, foi um animal de grande porte. Rick estava na praia na hora e viu quando tudo aconteceu. O que chamou a atenção foi os amigos dele gritando na hora, apavorado. Chama o bombeiro, chama a polícia, o que der para ajudar ele, rapaz. Tá muito sangrando muito. Eu corri na hora. Chegou lá, o cara tava sangrando muito, desesperado mesmo, a cena muito forte. Diego, como é chamado pelos amigos, é natural de Natal, no Rio Grande do Norte. E está em Pernambuco desde o fim de janeiro, em busca de emprego. Diego passou por uma cirurgia que durou cerca de 4 horas. Ele teve a perna direita amputada. Depois dos procedimentos, foi internado na UTI. Está respirando com a ajuda de aparelhos. O estado de saúde dele é considerado gravíssimo. A área da Praia de Piedade em que o Diego foi mordido é a região de Pernambuco, onde mais foram registrados incidentes com tubarões. Foram 10 desde 1992, quando esses casos começaram a ser acompanhados pelo Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, o CEMIT. Em 26 anos, foram 63 incidentes em todo o estado, com 24 mortes. Todo local onde já houve incidente com tubarão, ele é sinalizado. É necessário que a população, se tiver dúvida, principalmente os turistas que vêm de fora, consulte, pergunte aos guarda-vidas. Eles estão lá para fornecer esse tipo de informação e garantir que eventos como esse não aconteçam mais.
E na Austrália, uma competição de surf foi suspensa depois de 2 ataques de tubarão. Um surfista de 37 anos conseguiu nadar até a costa depois de ter sido mordido na perna por um tubarão. Ele foi operado e a condição dele é estável. Um outro surfista de 41 anos também foi mordido e teve ferimentos leves. Os ataques aconteceram perto de Greystown, que fica no sudoeste da Austrália. Horas depois, um tubarão branco foi visto na região. Por precaução, uma etapa do circuito mundial que acontecia a 15 quilômetros dos ataques foi interrompida. E a chuva do fim de semana aqui no Brasil causou estragos, principalmente no litoral de São Paulo. Houve queda de barreiras, alagamentos e 2 rodovias estão interditadas. Vamos falar ao vivo em Santos com a repórter Solange Freitas. Santos amanheceu com vários pontos de alagamento, né, Solange? Bom dia. Isso mesmo, bom dia Chico e Ana, bom dia a todos. A entrada de Santos, onde nós estamos, ainda está alagada, mas agora pelo menos os carros conseguem passar. Foi um fim de semana bem complicado para os moradores da Baixada Santista. As ruas ficaram alagadas e a água invadiu as casas em Santos, São Vicente, Cubatão e Mongaguá. Na via Anchieta, uma das principais ligações entre São Paulo e o litoral sul, 3 quedas de barreira interditaram o trânsito. E neste momento, uma das pistas da rodovia está totalmente interditada. A rodovia Mogi Bertioga está interditada desde o dia 11. Teve uma outra queda de barreira no fim de semana. Chico e Ana. Ok, obrigada, Solange. Vamos então direto, né, saber de previsão do tempo. Hoje quem traz as informações pra gente é o Thiago Scheuer. Thiago, bom dia. Vamos começar falando então do litoral de São Paulo. Segue chovendo por lá? Segue sim, viu, Ana? Bom dia para você, para o Chico também. Bom dia, Brasil. Hoje é com um pouco menos aí de força até essa chuva. Isso vai continuar deixando o solo bem encharcado e, claro, aumenta os riscos de deslizamento. O solo já está úmido, né? Aí mais chuva ali em cima acaba amolecendo a terra. Esse mapa aqui, ó, mostra pra gente os lugares, então, do Brasil onde esse risco é maior para hoje. Veja aqui, ó, toda a faixa leste de São Paulo, o risco médio disso acontecer, onde está em laranja, aqui pegando o litoral de Pernambuco até o do Rio Grande do Norte também, e toda esta parte entre aqui Piauí, também o Ceará e Maranhão, aí sim tem esses riscos. Isso vale também para alagamento. Está chovendo bastante desde a madrugada em vários estados. Veja como tem nuvem pelo Brasil hoje. Essas nuvens atravessam aqui o país até o sudeste. Olha só, Novo Gama em Goiás, 62 milímetros. Humaitá no Amazonas, 55 milímetros. E em Brasília, 50 milímetros. Isso durante a madrugada. É bastante coisa. Tem mais nuvem carregada também entre o leste de Santa Catarina e também o do Espírito Santo. Por quê? Pensa comigo, se você tem um copo d'água, uma bacia com água e sopra essa água de cima para baixo, o que acontece? A água espirra, é mais ou menos o que esse sistema de alta pressão faz. Joga o ar para baixo e essa água acaba espalhando, vento úmido invade aqui. Por isso também tem ressaca com ondas de até 2,5 metros entre Peruíbe, em São Paulo, e Guarapari, no Espírito Santo. O nosso mapa está bem verde hoje, isso significa chuva, então, em boa parte do Brasil, além dessas partes que eu já falei. Veja a chuva aqui para o centro-oeste, também no norte do Brasil, entre o Amapá, você vê que vai passar aqui também pelo Pará e vem aqui pelo norte do Nordeste uma chuva um pouco mais forte. Também tem aquele tempo para você colocar a roupa no varal, Rio Grande do Sul com tempo aberto, também parte de Santa Catarina, do Paraná, centro de São Paulo, todo o estado do Acre, pegando do norte de Minas até o centro-oeste de Pernambuco. Aí sim, tempo firmeza, Ana e Chico. Agora, Thiago, aqui no Rio deu uma esfriada esse fim de semana, né? É uma temperatura de outono, a gente vai ter isso mantido pelos próximos Então, Chico, você sabe que vai continuar assim pelo menos até quarta aí no Rio, né? Pelo menos até essa quarta-feira. Em outras capitais também está um pouquinho mais frio hoje, comparando com os últimos dias. Olha comigo aqui, Centro-Sul, tudo abaixo dos 30. 27 em Campo Grande, 27 em Brasília, 26 graus lá em Vitória e também no Rio, 31 em Manaus. São Paulo, 20 só hoje. Aliás, aqui amanhã, aí sim já começa a subir, vai para os 23, na quarta 26, quinta 27, sexta chega aos 28 graus. Curitiba também está bem curiosa essa semana, né? Você vê que é bastante frio, né? Hoje, aí amanhã vai para 21, depois 24, aí sobe na sexta-feira lá para os 26 graus e a chuva deve dar uma trégua por lá também. Ana e Chico é com vocês. Ok, muito obrigado, Thiago. Vamos falar agora do norte do país, onde 200 casas estão em situação de risco
é por causa da erosão que atinge a orla de Macapá. No trecho mais crítico, 150 famílias já foram retiradas da área. Em muitos trechos, a orla de Macapá está sendo destruída pela erosão do rio Amazonas. A força da água quebrou a calçada, mesmo onde tem muro de proteção. Neste outro ponto, os moradores colocaram uma cerca de madeira, que não aguentou a pressão da maré. E a água chegou até o pátio das casas. A situação na periferia é ainda pior. Essa área vem sendo monitorada pela Defesa Civil desde 2009. De lá para cá, nesse bairro onde a situação é mais crítica, já foram consumidos 250 metros de orla e 150 casas já foram retiradas daqui. Apesar dos riscos, muitos moradores não aceitam deixar as casas. Olha, enquanto der pra gente morar aqui, a gente tá, né? Vai ficar ainda. Essa casa ficou sem sustentação em um dos lados. A erosão corroeu o concreto da fundação e abriu um buraco na sala. Inclusive, a gente ficou preso dentro da casa, que eu fui sair com ela, que aconteceu, que a gente caiu, a maré jogou a gente. Assusta muito mesmo. E nesse mesmo dia eu teve perda, bem dizer, total das minhas coisas, eu perdi tudo. Essa igreja e essa escola municipal estão bem perto da orla. O muro dos fundos dos 2 prédios está protegido pela última fileira de casas que ainda resiste à força do rio. As casas são interligadas por pontes de madeira que recebem todo o impacto da água. A gente está andando nessas passarelas aqui, a gente tem filho, criança pequeno, né? Tem que ir para a escola, tem pessoas de idade. Todo dia a gente tem que ajeitar essas pontes aí que a maré derruba, né? A Defesa Civil afirma que 200 casas estão em situação de risco. O trecho mais perigoso fica em uma faixa de 300 metros, onde a construção do muro de proteção está parada. Na realidade, toda essa orla aqui ela está em situação de risco. A gente orienta a população aqui dessa área que faça o mais rápido possível o deslocamento para outro local, porque essa área aqui não tem condição de habitação. E o governo do Amapá informou que vai retomar a construção do muro de arrimo a partir de junho. A previsão é terminar a obra em 1 ano e meio. Já na Austrália, é o fogo que ameaça centenas de casas perto de Sydney, a maior cidade do país. As chamas já consumiram 25 quilômetros quadrados de vegetação e avançam sobre uma área residencial de um subúrbio de Sydney. Algumas pessoas já deixaram as casas. Hoje, o vento diminuiu, o que ajudou o trabalho dos bombeiros. Agora, as autoridades desconfiam que o incêndio tenha origem criminosa. O tipo mais agressivo do vírus da gripe, que contaminou mais de 50 mil pessoas nos Estados Unidos, está em circulação aqui no Brasil e já provocou mortes por aqui também. Vamos falar com o Rodrigo Bocardi, porque, Rodrigo, é a vacina, né? Melhor forma de se prevenir é a vacina. Tem mesmo de se proteger, hein, Chico? O Ministério da Saúde vai divulgar essa semana os detalhes da campanha de vacinação nacional contra a gripe. Começa ainda este mês, aliás. E essa vacina protege contra essa forma mais agressiva da gripe, que aqui em São Paulo matou 3 pessoas. Essa é a hora da verdade para os irmãos Ricardo e Gabriela. O momento da vacina contra a gripe. Quem vai primeiro? Se você fizer força, dói mais. Parabéns! Pronto, já foi. Que menina corajosa! Nessa clínica em São Paulo, o movimento de pacientes aumentou nos últimos dias. A vacina da gripe disponível no Brasil protege contra a forma mais agressiva da doença, que só nos Estados Unidos infectou quase 50 mil pessoas durante o inverno. Quem já tomou a vacina no ano passado vai ter que tomar de novo, isso porque os efeitos duram somente 1 ano. Até agora foram registrados 286 casos de gripe no país, 41 mortes. Só em São Paulo são 65 casos, 3 mortes, 2 em Taubaté, no interior paulista. Davi Coelho Silva, de 19 anos, morreu depois de passar mal durante 6 dias. Um exame mostrou que as vítimas tinham o vírus influenza A e o subtipo mais comum que circulou nos Estados Unidos, o H3N2. Esse infectologista diz que a melhor forma de proteção ainda é a vacina. As doses que vão ser dadas nos postos públicos vão proteger contra o H3N2. A vacina da gripe utilizada no Programa Nacional de Imunizações é uma vacina chamada trivalente. Contempla na sua composição 3 variantes do vírus influenza. E geralmente são essas variantes, esses tipos que mais circulam no inverno. Para complementar e alertar, os infectologistas dizem que a vacina contra a gripe também pode ser aplicada até mesmo em quem acabou de tomar a vacina contra a febre amarela. Chico e Ana.
Certo, feito o alerta aí importante. Rodrigo, Valeu. até já. Falar agora de violência. O estado do Rio de Janeiro teve no ano passado o maior número de casos de roubos nas estatísticas oficiais em toda a história. A escalada da violência e o medo dos assaltos estão fazendo moradores evitarem as ruas, principalmente à noite. Depois que a gente é assaltado uma vez, pronto, quem vem atrás, você fica sempre com medo. Assaltada 2 vezes, Rafaela passou a fazer parte da estatística da violência. 271 mil roubos em 2017, o maior já registrado pelo Instituto de Segurança Pública do Rio. Quase a metade aconteceu nos ônibus e nas ruas, os chamados roubos a pedestres, tendo o celular como alvo principal dos bandidos. Até de dia, como mostra este vídeo, os jovens, possivelmente menores, assaltam um homem numa passarela da Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Em outro vídeo, os ladrões chegaram num bar que estava fechando, roubaram clientes, o caixa e fugiram. Um roteiro que o Iranildo conhece bem e que tem dia e hora marcados. É sempre à noite e sempre segunda, terça-feira, que é um dia que tem um movimento um pouco reduzido para nós. A gente está completamente sem segurança. O Cláudio, dono de um bar vizinho em Botafogo, adotou uma estratégia. Eu não trago mais nada, venho sem dinheiro, venho sem meus cartões, venho sem meu celular. É assim que a gente trabalha, com medo. Medo também tem quem nunca passou por essa situação, mas já presenciou um assalto. Eu vi a pessoa sendo assaltada. Até agora eu tô meio trêmula. Eu cheguei num trabalho assim péssima, né? Trêmula, abalada, com uma sensação de impotência. Você se sente um inútil. Você não pode fazer nada. A intervenção federal pode ajudar a reduzir os índices de criminalidade no estado do Rio? Quem entende do assunto diz que sim, desde que a atuação das forças militares seja racionalizada. Você tem nos roubos de rua uma parcela muito grande de crime de oportunidade. Então, não é uma criminalidade muito especializada, muito organizada. Não adianta você colocar somente um aparato gigantesco em determinados locais, determinados momentos, determinados horários e entender que aquilo ali vai ser a solução. Não vai ser. Você precisa ter essa investigação, essa inteligência para poder conjugar melhor esses recursos, porque em momento de crise você tem que priorizar e ter ações inteligentes para orientar essas respostas, né? E olha, nos 2 primeiros meses deste ano foram registrados mais de 40 mil roubos no estado do Rio, incluindo todos os tipos de registro aí. Não dá para comparar com o mesmo período do ano passado, porque teve paralisação da Polícia Civil no início de 2017. Bem, a gente procurou a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar do Rio de Janeiro, mas eles não deram resposta. Às vezes é difícil a pessoa se prevenir desses roubos. Olha isso aqui, bandidos vestidos com fardas de policiais militares, quer dizer, vestidos de PMs, tentaram assaltar um depósito de mercadorias das lojas americanas em Seropédica, cidade da Baixada Fluminense. Nas imagens das câmeras de segurança, aparece um dos bandidos com a farda, a arma e até o carro adulterado para parecer que fosse da PM. Foi na madrugada de domingo. Os assaltantes se identificaram como policiais para o porteiro do depósito e disseram que estavam ali para verificar um suposto disparo do alarme. Os seguranças desconfiaram, então chamaram a polícia de verdade. 3 pontos chamaram a atenção: a barba de um dos assaltantes, já que PM não pode usar a barba, o armamento que não é usado pela polícia e um erro de português no carro, que em vez de via expressa, estava escrito via expressas. A polícia informou que nada foi levado do depósito e os bandidos fugiram. E esse alto índice de roubo de cargas no Rio de Janeiro está afetando também a economia em outros estados. Olha, em Minas tem caminhoneiros se recusando a viajar. Muitos, inclusive, pediram demissão. E a empresa que se arrisca a fazer transporte para o Rio está contratando escolta armada. Fernando tem uma frota de 100 caminhões e entrega mercadorias no Brasil todo. Mas teve que reduzir as viagens para o Rio de Janeiro porque os motoristas se recusam a levar cargas para o estado. No início deste ano, esta empresa mineira de transporte de cargas tinha 102 motoristas de carreta e caminhão. 96 deles disseram ao patrão que não queriam mais fazer entregas no Rio de Janeiro por causa da violência. Muitos pediram demissão. Houve novas contratações, mas o prejuízo do dono da empresa só aumenta. A receita da empresa caiu e, para não perder clientes, o empresário está contratando escolta armada para acompanhar as entregas no Rio. Eu gasto uma média
baseado no valor do frete de 10% a 15% só por segurança. No último pedágio já tem um carro, uma escolta particular armada, já seguindo a carreta até o destino. Isso me custa hoje R$ 400 por carreta, por veículo. E hoje eu não faria essa operação sem uma escolta. No ano passado, o Rio teve o maior índice de roubo de cargas dos últimos 25 anos. Foram 10.599 ocorrências em todo o estado, 29 por dia. Como esse caminhão flagrado pelo Globocop em dezembro na capital. Bandidos armados carregavam as caixas a 500 metros de uma blitz da Força Nacional de Segurança. Bandidos estão fazendo a transferência de carga de um caminhão para outro. Eram pelo menos 10 homens. E a gente observa também que para isso aí está sendo usada também motocicletas. Só em fevereiro deste ano, o número de roubo de cargas chegou a 742. Os produtos mais visados são alimentos, bebidas, medicamentos, produtos farmacêuticos, eletroeletrônicos e autopeças. Esse motorista, com 32 anos de profissão, já passou pelo sufoco 2 vezes no Rio, quando dirigia um caminhão que transportava veículos, conhecido como cegonheira, ficou sem dinheiro, sem celular e sem bagagem. Da segunda vez, a carga foi saqueada. Você não quer levar carga para o Rio de Janeiro por nenhum pagamento? Nenhum. Por quê? Porque a minha vida vale mais. Pois é, a gente vê a violência, né, não muda só a rotina da população do Rio, não. Ela também provoca prejuízos para a economia, ela afugenta os turistas, traz uma série de problemas. Alexandre Garcia, a gente viu também que fica mais caro vender para o Rio. A vida no Rio de Janeiro se torna mais cara, né? Bom dia para você. Bom dia. Se fica mais caro vender para o Rio, a consequência vai ser ficar mais caro comprar no Rio de Janeiro, né? A economia já vem sendo afetada há muito tempo, né? Por exemplo, faz anos que morte de bandido tem resultado em toque de recolher com fechamento imperativo do comércio na região dominada. Mas foram avisos de que nada resultaram enquanto o crime foi aumentando, né? O custo de proteção cada vez maior, como a gente viu aí, empresas com depósitos no Rio de Janeiro há muito vêm transferindo seus armazéns para o outro lado da divisa estadual, entregas até dos Correios vêm evitando regiões onde mais acontecem assaltos de cargas. As soluções policiais que vêm sendo adotadas em geral no Rio de Janeiro não produziram resultados, né? Inclusive a intervenção federal ainda não trouxe de volta a paz perdida. E deve-se notar que a paz veio sendo perdida nas últimas décadas. O crime se ampliando, a população se encolhendo, a consequência foi o medo aumentar e, como se sabe, o medo tolhe a liberdade. A liberdade de ir e vir, a liberdade de trabalhar, de comprar, de vender, de ir à escola, de passear, de se divertir. E por medo, as pessoas e empresas estão cada vez mais presas dentro de sua própria tentativa de proteção. O medo enfraquece a sociedade e aumenta a ousadia dos bandidos. E não basta apenas uma intervenção de caráter policial. O Estado precisa retomar os territórios perdidos e recuperar o poder da lei. Ana e Chico. É isso. Obrigada, Alexandre. Até mais. Vamos falar agora de esporte. O Brasileirão começou com muitos gols. Só no domingo foram 17 em 5 partidas. E Cris Dias chegando aqui para trazer notícias de que o atual campeão Corinthians já ganhou lá no finzinho do meu Fluminense, hein, Cris? Bom dia. Essa mesa aqui hoje está derrotada. Eu não tenho nada a ver com isso, viu? Mas foi no finzinho, ganhou do time da nossa âncora aqui, viu? O Corinthians recebeu o Fluminense e venceu com um gol, como ela mesmo disse, nos últimos minutos. Vamos ver como é que foi então, Ana, a partida na Arena Corinthians. Aí, ó, no finzinho do primeiro tempo, o Rodriguinho marcou de cabeça. Aí, ó, depois da cobrança de lateral, direto na área, o Gum e o Pedro desviaram e o Richard empatou. Tava tudo lindo, tudo igual, né? Aí aos 40 do segundo tempo, o Emerson Sheik cruzou. Olha aí. E o Rodriguinho fez mais um. Corinthians 2, Fluminense 1, placar final. Eu acho que o jogo devia acabar antes dos 40. Primeira rodada, Ana, calma, ainda restam muitas para o Fluminense se recuperar, tá? Bom, vamos Fica pensar triste, assim. não. Outro jogo decidido nos minutos finais
Foi entre Vasco e Atlético Mineiro, viu? Partida em São Januário. Vamos ver como é que foi aí. O Otero fez um lindo gol, escorregou antes do chute, mas não perdeu a pose e não perdeu o mais importante, que foi o gol, né? Mas aí 40 em diante a coisa fica... Pois é, aí aos 40 do segundo tempo, Wagner pegou a sobra e empatou. E aos 51 minutos, o juiz marcou pênalti nesse lance aí entre o Rildo e o Bremer. A gente está vendo aí no detalhe o lance que gerou o pênalti, né? O Iago Pikachu virou o jogo. Meio polêmico. Vasco 2, Atlético Mineiro 1. Pois é, polêmica aí. Então, ó, já eu volto com mais gols do Brasileirão e para mostrar o estádio da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Tá certo, tá combinado, Cris. A gente vai para o intervalo. Já vamos falar do descarte de aparelhos eletrônicos. Esse ano, aliás, deve ter muita gente trocando a TV para ver os jogos da Copa. O governo americano anunciou novas sanções contra a Rússia. Vamos falar sobre isso. No interior aqui de São Paulo, o dono de uma clínica para dependentes químicos fugiu depois de ser acusado de maus tratos. Bom, isso e outras notícias aqui da capital também, nesta manhã cinza de segunda-feira, a gente volta já. 8 horas em ponto. Amor, assinei a Claro TV. Uia! Uia! Olha só, filme, série, esporte, desenho para as crianças. E olha a imagem, é HD. Uia! 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 E tem o Now, é filme que nem saiu do cinema. É só escolher e assistir. Uia! 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 Assine já a nova Claro TV, a partir de R$ 49,90. Nada é mais empolgante que o novo. Claro, você merece o novo. Quer vender, então não inventa. Quer vender, então não inventa. Minizinha chique, conexão que nunca cai. Quer vender, então não inventa. Quer vender, então não inventa. Minizinha chique, vem com chip com Wi-Fi. Eita, minizinha chip, tu é arretado, hein? Quer vender, então não inventa. Thalícia explica por que tem medo de denunciar a destruição do terreiro. Porque esse traficante é esse cara que fez isso tudo, que fica perseguindo a gente. Esse cara é o Jorge, Rafael. Jorge é meu irmão. E agora Jorge recebe novas ordens. Não é quebrar meia dúzia de tabaco, não. É tacar fogo, é botar aquela casa do demônio pra baixo. Pode deixar, chefe. Hoje, Malhação, Vidas Brasileiras. Este ano o Cartola Pro está ainda mais esculachante. Daí tá surgindo o cartoleiro pra todo lado. São ainda mais ligas clássicas. Zoação nas ligas mata-mata. Premiação em toda a rodada. E no final do ano tem o sorteio de um grande prêmio. Mas esse aí é surpresa. Seja Pro agora mesmo. Estou aqui, em vossa divina presença, pelas chagas de vossa paixão e morte. Cheio de confiança em vosso coração, eu vos peço a graça. Me dê forças. Tenho fé em vossa misericórdia. Tira de minha alma esse peso, essa carga. Quero que teu sangue circule no meu corpo. Eu possa te sentir nas minhas entranhas. Eu lhe invoco no dia da angústia e tu me libertarás. A ti suplico com força de minha fé. Amém. Amém. Estamos de volta. No interior de São Paulo, a polícia procura o dono de uma clínica para dependentes químicos acusado de manter os pacientes em condições degradantes. E esse não é um caso isolado, não. Em um ano, 14 locais desse tipo foram fechados na mesma região. 23 pacientes estavam trancados em 6 cômodos nesta clínica clandestina que funcionava na zona rural de São Roque, no interior de São Paulo. Eles são dependentes químicos e têm problemas mentais. A maioria não sabe nem dizer de onde veio. Entre os internos está um adolescente de 14 anos.
Ali não caracterizava nenhum tipo de estabelecimento de saúde, muito pelo contrário, tá? A gente até encontrou em algumas salas medicação injetável controlada, que eles provavelmente tenham aí, não sei como conseguido, que eles deveriam ministrar a elas, mas não tinha ninguém, nenhum responsável. A clínica foi fechada pela Vigilância Sanitária e pelo Ministério Público. Agora, o dono, acusado de maus tratos, é procurado pela polícia. Essas fotos mostram como os pacientes eram mantidos. Eles dormiam em colchões no chão e não tinham nem mesa para as refeições. Os pratos de comida ficavam espalhados pelos quartos. Com mais essa interdição, já são 14 clínicas clandestinas fechadas pela Vigilância Sanitária em São Roque em um ano. Todas funcionavam sem alvará, em péssimas condições de higiene e, na maioria dos casos, os pacientes eram vítimas de maus tratos. Aqui no interior de São Paulo, muitas clínicas como estas estão sendo investigadas pelo Ministério Público. Nós temos que regularizar isso e buscar que a instituição garanta essas condições sanitárias, que é alimentação, rede de esgoto, o dormitório para essas pessoas estarem se sentindo num ambiente mais acolhedor, mais adequado, enfim. Em Piedade, também em São Paulo, esta comunidade terapêutica foi fechada. 32 mulheres de vários estados estavam internadas para tratamentos de reabilitação química. Elas foram retiradas do local e encaminhadas para a casa de parentes. O dono e um funcionário foram presos, pagaram fiança e foram liberados. Eles devem responder na justiça por sequestro e cárcere privado. A Copa da Rússia ainda nem começou e já esquentou as vendas de televisão por aqui no Brasil. A TV nova já tem lugar garantido, mas fazer o que com a antiga? Rodrigo Bocardi, tem loja aceitando a TV velha como desconto na compra de uma nova, tem oficina de reciclagem prontinha para receber toneladas de aparelhos. Como é que fica isso? Você está dando aí dicas, né? Até porque nem todo mundo se preocupa com isso. A maior parte do chamado lixo eletrônico é jogada de qualquer jeito e acaba contaminando o meio ambiente. Vamos ver mais sobre a forma correta de descarte na reportagem do César Menezes. Começa a Copa do Mundo! Copa do Mundo é coisa tão séria por aqui que muito brasileiro compra TV novinha em folha para ver os jogos com qualidade de imagem de última geração. Carregou Neymar, arriscou, bateu pro gol! Olha o gol! Olha o gol! Já pensou se a velha pifa na hora do gol? Nos meses de maio e junho de 2014, logo antes de começar a Copa no Brasil, a venda de televisores foi 79% maior que nesses 2 meses do ano anterior. Para esse ano, o setor estima um aumento de 22% em relação às vendas do ano passado. Se for isso mesmo, serão mais de 12 milhões de TVs novas nas salas dos brasileiros. A gente pensa que, como é o momento que todo mundo vai comprar TV, talvez tenha promoções melhores. Então é um incentivo que eu estou tendo para comprar a TV para a Copa. Essa rede de lojas quer aproveitar tanta vontade de renovar. A TV usada entra na troca, vai valer de R$50 a R$1.500 e não vai de qualquer jeito para o lixo. A gente tem um parceiro, vão pegar essas TVs e vão fazer o descarte ecológico delas. Vão desmontar e vão dar um fim nelas, né? E para onde vai a sua TV antiga? A gente não pensa muito nisso, né? Se esquece que ela tem partes de metal, plástico, fios, placas eletrônicas e as mais antigonas têm até tubo de imagem. Principalmente aqui, tá cheio de metal pesado, que se não for descartado corretamente, se for para o meio ambiente, vai contaminar o solo, o subsolo, a água e as pessoas. Essa cooperativa, a maior de São Paulo, recebeu pouco mais de 200 aparelhos de televisão esse ano. É quase nada. A maior cidade do Brasil produz 80 toneladas de lixo eletrônico por dia. Boa parte disso é descartada de forma inadequada. Aqui, a cada dia, só chega 1 tonelada. A cooperativa usa apenas 30% da capacidade de trabalho por falta de material para reciclar. Infelizmente, nós reciclamos pouco. Ainda é um mercado muito incipiente, né? É normal você repassar adiante aquilo que é inservível para você, porque às vezes ele serve para outras pessoas, né? Dá para dar continuidade, ao prolongar a vida útil do equipamento. Bom, seja doação ou um descarte, precisa ser feito aí de maneira consciente.
Quanto mais soluções a gente tiver para um descarte que não prejudique as pessoas ou a natureza, melhor. Chico e Ana. Verdade. Agora, Rodrigo, essa é a importância, né, da reciclagem dos produtos eletrônicos, olha, vai muito além da preservação do meio ambiente. Olha essa história aqui que está acontecendo no Espírito Santo. Por lá, máquinas caça-níqueis apreendidas pela polícia estão se transformando em computadores, ou seja, peças que antes eram destruídas, agora estão ajudando na educação de crianças em projetos sociais. Olhando assim, parecem computadores que não servem para muita coisa. Isso quando não chegam desmontados, um monte de peças soltas. Mas a partir daí, não é que o Marcos consegue montar de novo. Ele pega o melhor de cada um, o que funciona daqui e dali e põe para funcionar. HD, as memórias, os próprios monitores, os teclados, como este aqui também, estão em bom estado. Parece ser velho, mas ajuda bastante. Estamos no INESSES, uma instituição que ajuda pessoas em risco social. O Marcos é um dos voluntários e o seu Juvenal, o coordenador. Temos a oportunidade de fazer isso, por que não? Vamos doar para essas creches, escola fundamental, para os idosos. Tudo isso aqui são máquinas caça-níqueis, resultado de algumas apreensões feitas em poucos meses. Olha só a quantidade que tem aqui. O que começou como uma atividade ilícita, agora vai virar computador para quem precisa. O caminho natural após a realização da perícia é que essas máquinas sejam destruídas. Contudo, devido a essa parceria que nós estamos com o Instituto INESSES e com outros interessados, estamos representando pela doação desses componentes eletrônicos para que sejam dados uma nova destinação. É hora de entregar quem vai realmente usá-los para o bem. 20 caça-níqueis viraram 3 computadores na sala de informática desse projeto social em Cariacica. A inclusão digital é muito importante e para eles aqui, por ser uma área de vulnerabilidade social muito forte, então vai poder estar contribuindo bastante com o crescimento e amadurecimento também desses adolescentes. A ONG atende cerca de 70 crianças que vêm para cá no horário em que não estão na escola. Muitos não têm computador em casa. Aqui é a chance para usar. Antes, a gente ficou um tempo sem mexer no computador, porque tinha estragado. Aí foi muito bom chegar mais computadores para começar a fazer as pesquisas, tudo de novo. Aí a gente tem aula de informática, coisa assim. E você vai ver daqui a pouco que investigadores independentes chegam hoje à cidade da Síria, onde teria acontecido um ataque com armas químicas. E existe amor no transporte público. A gente mostra o casal que se conheceu no ônibus e agora teve um casamento sobre rodas. Intervalo rapidinho, agora 8h11, horário de Brasília. Continue trabalhando no final de semana. Recalculando. Mantenha a distância. Recalculando. Recalculando. Você chegou ao seu destino. Será? Encontre sua verdadeira natureza. Jeep Compass. Na hora de realizar, fale a língua do P, de poupança. Presente para pretendente? Poupe. Partiu praia, Paris, Pindamonhangaba? Poupe. Precisa pagar porta, pia, piso, prateleira, pedreiro? Poupe. Porque pessoas precavidas, prevenidas, planejadas, preferem poupar. Poupe para os próximos passos, para os pequenos planos, para proteger patrimônio, para as prioridades. Pensou poupança? Pensou Caixa. Pronto. Família que brinca unida, permanece unida. Pode chegar, pode chegar. E no próximo domingo, você vai se divertir com a família da Fernanda Rodrigues. Somos mulheres fortes. Muito bem. Se precisar trocar lâmpada, a gente troca, trocar pneu. Esse aqui é o time da pesada. E a do Thiago Fragoso. Ele acertou, chutou uma parede. Chutou a parede? Quebrou o pé. Próximo domingo, Tamanho Família. Também tô ansiosa pra te conhecer. Tchau. Tchau. Música. Garfos de fora pra dentro, do menor pro maior. Durante algum tempo, a grande mãe vem guardando um segredo a 7 chaves. Mariano está vivo. Eu não sei quem você é.
Chegou aqui sujo de terra, de sangue, ferido, as tripas de fora e com os olhos pedindo socorro. Mais um pouco e você não estava nesse mundo. Não sei nem como é que você conseguiu se arrastar até a minha porta. Não nego socorro para quem me pede. Hoje, o outro lado do paraíso. A Organização para a Proibição de Armas Químicas está reunida em caráter de emergência para discutir o suposto ataque com substâncias tóxicas na Síria, que matou mais de 40 pessoas no dia 7 de abril. Vamos falar com a Cecília Malan em Londres. Esse encontro já começa com troca de acusações, né, Cecília? Bom dia. Bom dia, Chico, Ana, bom dia a todos. Olha, como de praxe no conflito na Síria, há uma guerra de palavras e versões entre as principais potências envolvidas. Logo depois do início do encontro em Haia, na Holanda, o representante americano disse que a Rússia pode ter mexido em possíveis provas no local do suposto ataque químico em Duma, nos arredores de Damasco. A Rússia e a Síria também foram acusadas de impedir o acesso dos inspetores que já estão na capital. Mas o representante russo negou, claro, essas acusações e se comprometeu a ajudar e dar segurança aos inspetores. Milhares de sírios saíram hoje às ruas para dar apoio às Forças Armadas. O exército sírio disse ter abatido vários mísseis disparados pelos Estados Unidos, França e Reino Unido no fim de semana. Agora, além dos mísseis, o governo americano também usa a economia como arma e hoje deve anunciar novas sanções contra a Rússia, principal aliada do governo da Síria. O ditador Bashar al-Assad criticou o ataque das potências ocidentais. Bashar al-Assad bem-humorado recebeu parlamentares russos e declarou que os bombardeios de sexta-feira foram um ato de agressão à soberania da Síria. Os 3 alvos atacados por mais de 100 mísseis de alta precisão eram centros de produção e armazenamento de armas químicas. Esse centro de pesquisas científicas em Barzá, perto de Damasco, onde os Estados Unidos acreditam que o regime sírio produzia o arsenal químico, ficou assim. Mesmo sem saber se os bombardeios vão impedir novos ataques com armas proibidas, os Estados Unidos voltaram a afirmar que vão retirar as tropas da Síria. O comunicado da porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, foi divulgado logo depois de uma entrevista em que o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que tinha convencido Trump a manter 2.000 militares no país. Os inspetores da Organização para a Proibição de Armas Químicas chegam nesta segunda-feira a Duma, cidade perto de Damasco, onde teria acontecido o ataque químico. Eles vão investigar se o ataque realmente aconteceu, mas a missão não é apontar culpados. A semana começa com mais pressão diplomática contra a Síria e a Rússia. A França vai apresentar um projeto de resolução no Conselho de Segurança da ONU, pedindo o total desmantelamento do arsenal químico de Bashar al-Assad e uma investigação independente sobre o ataque em Duma. E os Estados Unidos vão anunciar ainda hoje novas sanções contra a Rússia. As restrições serão contra empresas que fornecem aos sírios material para produzir armas químicas. A embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, explicou que a Rússia será punida por proteger o ditador Bashar al-Assad. 8h17, quase 8h18. Glória vai atualizar o trânsito aqui em São Paulo para a gente. O transporte. Rodrigo, vamos lá. Tem informação de um engavetamento na pista expressa da rodovia Presidente Dutra no sentido do Rio de Janeiro. É na altura do quilômetro 223, região de Guarulhos. Trânsito muito complicado por lá. Segundo a concessionária, um furgão e mais 3 carros bateram. Por enquanto não tem detalhes nem informação de feridos, porque a concessionária está a caminho para fazer o atendimento. Mas aqui no Waze a gente consegue ver que realmente está tudo bem difícil para o motorista. Tá bom, a gente segue de olho. Qualquer novidade informaremos aqui. Um intervalinho, já vamos mostrar as novas regras para comprar um imóvel financiado. Outras notícias de São Paulo também. 8h18. Quer férias com preços incríveis? A CVC tem o Abril de Ofertas CVC. Tem férias de julho com aéreo e hotel grátis para as crianças nos melhores resorts do Brasil.
Tem passagens aéreas muito baratas para os Estados Unidos e o Caribe. Tem temporada de inverno com destinos incríveis do Brasil e do mundo. Tem a promoção que você quer, pagando em 12 vezes iguais. Vá até uma das nossas mais de 1000 lojas e aproveite o Abril de Ofertas CVC. Quer férias? Vai de CVC. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Búfalo é agro. O búfalo é encontrado ainda na vida selvagem, mas aprendeu a conviver com o ser humano e hoje é utilizado em muitas atividades. Na Ásia, trabalha no cultivo do arroz. No Brasil, ajuda no patrulhamento da Amazônia. O maior rebanho do Ocidente está no Brasil, 1.800.000 animais. Em 2017, o faturamento dos criadores e indústria chegou a 1 bilhão e 100 milhões de reais. O búfalo fornece carne e leite. O leite de búfalo tem mais gordura e está na mussarela, no queijo frescal, na ricota, na burrata, no doce, na pizza. Búfalo é força, é resistência. Búfalo é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Apoio Maturata Friboi. Acertou na carne, acertou no churrasco. E Ford Ranger. Só ela tem 5 anos de garantia. Itaú, agora com Apple Pay. Suzana envolveu o ex-marido num plano para afastar Elisabetta de Darcy. Elisabetta! Você está bem, senhorita? Você demorou? Darcy, você não vai acreditar, eu quase fui atropelada. Se não fosse esse gentil senhor, não sei, eu acho que eu teria morrido. Pelo visto, esse senhor foi mais do que gentil. Foi um salvador. Imagino que tenha arriscado a vida para tirar esse carro furioso da rota de Elisabetta. Hoje... Por acaso você já conhecia esse sujeitinho? Orgulho e paixão. A queda da taxa de juros finalmente chegou para a compra da casa própria. O movimento teve a adesão da Caixa, que é o banco que mais financia a compra de imóveis. E a gente aqui no Bom Dia Brasil vai antecipar as novas regras para você. Juliana Morrani tem os detalhes lá de Brasília. Oi, Juliana, bom dia. Além da queda de juros, não foi só isso. O que mais que mudou para quem vai comprar imóvel agora? Oi, Ana, bom dia ao Chico, bom dia a todos. Ana, além dessa queda dos juros, que vão ficar abaixo dos 10%, tem mudança também no que pode ser financiado até 70% do valor do imóvel. E no caso de imóveis novos, a Caixa voltou a aceitar transferência de financiamento feita em outros bancos. E tudo isso é uma tentativa de aquecer o mercado. Vira para um lado, vira para o outro e lá vem os anúncios. Continua desse jeito, com oferta, opção de preço, mas cadê os compradores? Temos hoje um estoque em torno do nosso site, em torno de 2.000 imóveis. Eu diria que talvez mais da metade esteja aí há praticamente 6 meses, esperando uma oportunidade, uma oferta. Crise de confiança. A pessoa não... Será que eu vou? Será que eu compro? Será que eu vou conseguir honrar? Será que o meu emprego vai manter? Né? As pessoas têm medo. Isso em Brasília, e tem mercado pior pelo país. A Caixa Econômica Federal, que mais financia imóvel no Brasil, passou 1 ano e 5 meses sem mexer nos juros. Agora, decidiu reduzir. A taxa mínima cai de 10,25% para 9% ao ano. Isso para financiamentos com dinheiro da poupança. A Caixa admite que a taxa não é menor que a dos outros bancos que financiam imóveis, mas que é competitiva. A outra mudança é no valor que pode ser financiado para comprar um imóvel usado. No ano passado, esse limite foi de 60%, caiu para 50% e agora aumentou. A Caixa voltou a financiar até 70% do preço da casa ou do apartamento que a pessoa quer comprar. E a terceira medida é para imóveis novos. A construtora oferece um banco para o empréstimo, mas quem compra pode transferir o financiamento para a Caixa. A Caixa diz que tudo isso é uma forma de aquecer a economia. Vai fazer com que
se produza mais empreendimentos na construção civil, ela vai fazer com que tenhamos mais financiamentos imobiliários e isto tem em instância final a geração de emprego e renda. A Caixa espera aumentar 20% a quantidade de financiamentos esse ano, que de 2016 para 2017 caiu. Para o economista, esse ainda é um ano de incertezas e a casa própria ainda é um sonho caro. Sob esse ponto de vista, é muito melhor ainda, por mais que a taxa de juros tenha caído, as pessoas se planejarem, fazerem as contas para tentar não antecipar esse crédito, né, tentar poupar e para depois comprar o imóvel. Mas se não tem como fugir do empréstimo, que seja bem planejado. Quanto mais você puder dar de entrada, menos você vai financiar e menos a taxa de juros vai estar contra você, né? Então, o raciocínio certo dê uma entrada sempre maior, sempre aquilo que está dentro do seu alcance e financie sempre o menor possível. Aí, 8 horas e 24 minutos agora. O Thiago Scheuer está aqui. Fala, Rodrigo. Beleza? Tudo bem? Bom dia. Vai atualizar pra gente aí a previsão do tempo nesse dia bem cinza. Já te digo que a gente veio combinando com o céu, viu? Vou ainda te mostrar. Mais escuro. Pois é, vou mostrar aqui, ó. Quem não abriu a janela em casa ainda nesse dia da preguiça vai ver aqui na nossa janela. Bem escuro, isso lá na região da Paulista também, centro aqui da capital. Zona Sul, agora há pouco, Rodrigo, o sol estava tentando sair aqui perto, viu? Não conseguiu vencer as nuvens. Ficou escondido, tá? O jeito vai ficar assim. Tipo. Vai, vou te mostrar aqui, ó. Você vai ver que não vai aparecer o sol, a previsão é essa mesmo. Garoa, chuva, né? Vai intercalando, mínima de 16 a gente teve de manhã, máxima de 20 graus só, então fica um pouco mais frio mesmo hoje. Isso vale aqui, Rodrigo, esse tempo mais nublado, para toda a faixa leste do nosso estado. Você vê que ela tá toda aqui num azul mais escuro, né? Isso aqui, claro, tem a ver também com uma alta pressão que está no oceano, mandando umidade com força aqui para o estado. E aí, claro, que deixa tudo mais encoberto também. Sol lá no centro do estado hoje, tá? Veja aqui, ó, risco de deslizamento e alagamento. A gente tem também toda aquela faixa que estava mais escura no outro mapa. Nesse mapa aqui está em laranja, é o risco onde pode acontecer isso. Solo já está encharcado e chove mais em cima nas áreas de risco. É bom você ficar atento, qualquer dúvida, dá um toque na Defesa Civil. Mas vem mudança aí no decorrer da semana. Vem mudança, eu mostrei mais cedo, né? Então se liga você que está pegando o Bom Dia Brasil agora, olha só o que vai acontecer em São Paulo. Hoje nem tem sol, né? Amanhã esse sol também deve ficar mais escondido, mas a chuva para, 23, aí vai subindo a temperatura. Sol volta a partir de quarta-feira, e aí veja, 26 na quarta, na quinta 27 graus, na sexta 28 e no sábado a mesma temperatura. Vai subindo e para a chuva. Vai no ritmo da energia da semana. É isso aí. Começa na preguiça e melhora. Boa, boa. Valeu. É assim, valeu. Até mais. E você, que Brasil você quer para o futuro? Eu sou Márcia de Cachoeiro de Itapemirim e o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil que não se esqueça do seu passado e implemente políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida e dignidade dos nossos idosos. Eu sou o Diego Ribeiro, falo de Mineiros, Goiás. O Brasil que eu quero para o futuro é um país mais justo, onde a criança tenha mais acesso à educação, onde os nossos jovens e adolescentes tenham mais oportunidades e onde o rico e o pobre, o negro e o branco sejam tratados com igualdade. Meu nome é Clarisley, eu sou de Água Boa, Minas Gerais, e o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil onde os governantes trabalhem com dedicação, trabalhem com amor e por amor à nossa pátria e não pelo dinheiro. Eu me chamo Odoniel Cássio, falo aqui de Santa Inês, Maranhão. E esse é o Brasil que eu não quero para o meu futuro. Quero um país mais justo, onde não preciso pedir dinheiro para respirar. Sou de Vacaria, Rio Grande do Sul. O Brasil que eu quero é um Brasil com mais escola, mais educação para o povo, sem corrupção. Meu nome é Antonete Teixeira, moro na localidade de Lundu, pertencente ao município de Miraíma. Sou agricultora. O Brasil que eu quero é que nós ganhemos casa de tijolo, que entra governo e sai governo e nós continuamos morando em casa de taipa. E que as agricultores consigam se aposentar aos 55 anos e que o aposento não venha negado. Eu sou Tom Andrade, morador do município de Santa Luzia, Maranhão. O Brasil que eu quero é o Brasil onde os governantes respeitem mais o povo e que cumpram as promessas que eles fazem no palanque, como essa estrada, a MA 119, que há anos e anos vários governantes já passaram por aqui e a estrada nunca foi feita. Em 2018, a galera pedindo estrada, pedindo casa, pedindo comida. São 7 milhões de pessoas que passam fome neste país ainda. É isso.
Temos aí que desejar e cobrar mesmo um país melhor, já é tarde. As mensagens que você tem visto aqui estão no Globoplay, na nossa página na internet, no site g1.com.br/Brasil que eu quero. Lá você encontra também as dicas de como gravar o seu vídeo. Tem uma reintegração de posse na região central da capital, onde será construído o novo hospital Pérola Baiton, referência em saúde da mulher. A gente vai lá com a repórter Adriana Perrone, tem mais informações pra gente. Ainda há pouco, o pessoal pedindo moradia em outras partes do país. Centrão de São Paulo ainda tem aí reintegração de posse por moradia irregular e por aí vai. Como é que tá a situação por aí? Bom dia. Oi, Rodrigo, bom dia para você, bom dia a todos. É um pouquinho difícil conseguir te ouvir por causa do barulho, né? Ônibus passando, caminhão passando, mas a gente vai contar qual é a situação por aqui nesse momento. Nós estamos na Alameda Glete, fica aqui na região central, região chamada de Cracolândia. Aquele prédio azul ali, número 233, é o primeiro imóvel que está sendo visitado aí pelos oficiais de justiça. Nesse imóvel não há nenhum morador, todos os moradores já deixaram os apartamentos. Ao todo, são 163 famílias cadastradas. Essas famílias vêm deixando os imóveis há várias semanas. Só ontem 52 famílias saíram e todos tinham até hoje às 5 horas da tarde para desocupar esses imóveis. Mas algumas famílias permaneceram. Então, há 9 mandados, 7 imóveis serão visitados pelos oficiais, com 10 famílias então nesses 7 imóveis. Então, eles devem deixar os imóveis agora no período da manhã, Rodrigo. Ok, muito obrigado pelas informações. Bom dia a todos aí. Mais cedo nós falamos aqui da nova campanha de vacinação contra a gripe, que vai vir, mas tem campanha de vacinação contra a febre amarela aqui na capital rolando. A Laura Cassano tem mais informações pra gente. A vacinação começa a partir das 10 da manhã e aqui na estação da Sé, o posto volante será montado logo depois da linha da catraca, à direita de quem entra. As regras para tomar a vacina são exatamente as mesmas dos postos de saúde. Tem que trazer uma carteira de identidade e quem tiver o cartão do SUS ou a carteira de vacinação, melhor ainda. A gente lembra quem são as pessoas que não podem tomar a vacina. São crianças muito novinhas, até 9 meses, mulheres que estejam grávidas ou amamentando, pessoas com alguma deficiência no sistema imunológico e os idosos precisam de recomendação médica. Todas as outras pessoas podem e devem tomar a vacina. Até agora, a Secretaria de Saúde já conseguiu imunizar metade da população da capital e a meta é chegar a 95% no primeiro semestre. Aqui na estação da Sé, a vacinação é só hoje, das 10 da manhã até as 6 da tarde. Mas até quinta-feira são 9 estações do metrô com esse serviço. Laura Cassano, de São Paulo, para o Bom Dia Brasil. Obrigado, Laura. Glória, diga lá, 8h31 agora. Rodrigo, temos 2 interdições em rodovias por quedas de barreiras. Na rodovia Anchieta, essa aqui, ó, a pista sentido litoral está bloqueada na altura de Cubatão. E na rodovia Mogi Bertioga, a rodovia está totalmente bloqueada no quilômetro 89. Durante o fim de semana, né, com a chuva, foram 3 quedas de barreira na Anchieta, em pontos diferentes. A última foi na madrugada. Na Mogi Bertioga, a primeira queda foi na semana passada, num dia de sol. E aí, com a chuva desse fim de semana, teve mais deslizamentos. E o trabalho para limpar as pistas da Mogi Bertioga foi interrompido ontem. Uma rocha de 300 toneladas também deslizou. Os motoristas podem descer para o litoral, a gente vai mostrar as opções aqui, pela pista de subida da rodovia Anchieta, que teve a mão de direção invertida. E a vinda para a capital, na Serra, só pela rodovia dos Imigrantes. Em relação a Mogi Bertioga, as opções são o sistema Anchieta Imigrantes, a rodovia dos Tamoios, que liga ali São José dos Campos a Caraguatatuba, e também a rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté até Ubatuba. Uma baita de uma volta, um transtorno muito grande para os motoristas que fazem esses caminhos. Com essa complicação ainda da Anchieta aí, que mostramos mais cedo, inclusive, tá difícil. Tá difícil para todo mundo. Aqui na capital. Aqui na capital, a gente traz algumas imagens ao vivo para atualizar os motoristas, mostrar como é que está a situação. Por exemplo, na Radial Leste, altura do Tatuapé, situação bem tranquila agora, nos 2 sentidos, trazendo também imagem aqui pertinho da gente, mostrando como é que está a situação na Marginal do Rio Pinheiros, aqui perto da Ponte Estaiada, sentido Castelo, já a situação bem mais complicada. Valeu, Glória. Obrigado, viu? Um intervalinho, já vamos falar mais com a Cris Dias sobre o Campeonato Brasileiro. Você vai ver o primeiro estádio onde o Brasil vai jogar na Copa também. E outras notícias de São Paulo, 8h33.
Brasil terá, pela primeira vez, uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. A Moderninha tem mais uma novidade. Agora ela vale por 6. Porque além de você, dá para incluir mais 5 pessoas. E assim todo mundo vende com a mesma Moderninha. Mas cada um recebe seu dinheiro separado. E o melhor você já sabe, né? A Moderninha não tem aluguel e aceita débito, crédito e refeição. É uma por todas e todas por uma. Moderninha, a maquininha sem aluguel, agora vale por 6. Amália, Afonso e Levi estão escondidos na floresta, mas esse lugar guarda muitas surpresas. Nós temos uma lebre, mas é fundamental para uma caçada bem-sucedida que tenhamos paciência. Quem são vocês? Hoje. O senhor faz o que na vida? Eu sou mercador. E onde está a sua mercadoria? Estou indo buscar lembrunes. Engraçado. Eu acho que eu já vi o senhor em algum outro lugar. Deus salve o rei. Marcos Paulo, você está 12 horas dentro desse carro. Volta pra cama, vamos dormir. Marcos Paulo! Com o Pay-Per-View, você vai se sentir dentro da casa do BBB 18. Assista de onde quiser, 24 horas ao vivo, com câmeras exclusivas. O quarto do líder. Assista a tudo que rola na casa. Consulte a sua operadora e assine já. Nesta segunda-feira você vai conhecer histórias de gente que encontrou oportunidade na dificuldade e até virou negócio, Lu. Caramba, isso é bom, hein? Que horas é, Lu? Depois do Bom Dia Brasil. Hoje, mais você. Futebol 2018. Oferecimento Itaú. Um Brasil só. Isso muda o jogo. Vivo. Viva tudo na velocidade do 4G+. Benegripe. O vírus do bem contagia. Nova Chevrolet S10. Valorizando quem carrega o país. Edovimen. Potente contra o suor. Não contra a pele. Bom, a Cris Dias está aqui de volta, trazendo mais gols do Brasileirão. Destaque para o Internacional, que está de volta à Série A. Parabéns para a torcida Começou colorada. com o pé direito, começou com vitória, né? O Inter, que jogou a Série B no ano passado, voltou à primeira divisão e venceu na estreia. Vamos ver então como é que foi no Beira-Rio. Internacional e Bahia. Tá aí, ó, cruzamento do Patrick e o uruguaio Nico Lopes. Fez de cabeça, ele estava inspirado, viu? De novo o Nico Lopes. Dessa vez, ele tabelou com o Edenilson e marcou 2-0, placar final. Agora vamos para o estádio Independência, América Mineiro e Sport. Aos 44 segundos de jogo, o Serginho abriu o placar para o América. Gol de coelho, né? Rápido. A América também começou aí no Brasileiro com o pé direito, né? O goleiro e o zagueiro se enrolaram aí e o Carlinhos aproveitou e ampliou o placar. E o Serginho tirou de 2 adversários, arrancou e fez mais um. Fechou a conta aí, América 3, Sport 0. E olha, a maior goleada da rodada foi a do Atlético Paranaense, 5-1 na Chapecoense, partida na Arena da Baixada, todos os gols no segundo tempo. Tá aí, a Chape saiu na frente com o Wellington Paulista, né? Mas a Chape ficou só nisso mesmo. Pois é, o Pablo empatou aí de cabeça. Aí a virada veio no chute bonito do Nicão, chutão do Nicão. Aí na cobrança de falta o Thiago Carleto fez o terceiro do Atlético. Teve muito mais, gente. Matheus Rossetto aí tirou do zagueiro e marcou o 4º gol do Atlético. E para fechar aí a conta, no contra-ataque, o Ederson fechou o placar. Atlético Paranaense 5, Chapecoense 1. Olha, falando em futebol, dá uma olhada no estádio de Rostov, inaugurado ontem. É onde o Brasil vai estrear na Copa do Mundo da Rússia contra a Suíça no dia 17 de junho. Tá aí o estádio. Fórmula 1 complementando, uma corrida movimentada, vitória do australiano Daniel Ricciardo. O piloto da RBR fez 4 belas ultrapassagens até assumir a ponta e vencer o Grande Prêmio da China. Líder do campeonato, Sebastian Vettel,
da Ferrari foi tocado por Max Verstappen, da RBR, e terminou a prova em 8º. Olha, aqui em São Paulo, começou o mutirão para a limpeza da fachada do pátio do colégio. Foi pichado, né, na semana passada. Os voluntários chegaram por volta das 6 da manhã. Mutirão, que você vê em imagens ao vivo, foi organizado pelos jesuítas que administram o pátio do colégio. O trabalho vai até sexta-feira. Das 3 pessoas que apareceram nas imagens ali da câmera de segurança, 2 foram identificadas e detidas, mas por ser um crime de pequeno potencial ofensivo, elas foram liberadas. É unanimidade nessa história aí. O pessoal acharam um absurdo esse trabalho voluntário. Não o trabalho, mas as pessoas que picharam não estarem presentes, se responsabilizando por isso, né, Glória? 8h39 agora. Bom, vamos falar de uma história de amor agora, Rodrigo? Olha, vamos que lá. Começou dentro de um ônibus e terminou num casamento sobre rodas? Tá certo, dentro do ônibus também, é ou não é? Olha lá, Nazaré e o Sandro se conheceram num ônibus no Recife. Ele sentou ali do lado dela, os dois conversaram, trocaram telefone, começaram a namorar. E aí, 10 anos depois, decidiram se casar e fizeram questão de trocar as alianças ali onde tudo começou. 30 convidados embarcaram nessa viagem especial. O ônibus foi todo decorado pela empresa, que também emprestou o motorista. E a união foi oficializada com o ônibus a caminho da festa. Que viagem, hein, Glória Valim? Bom demais! Bacana, 8h40. Quantas viagens e uma super viagem da celebração. Não é demais? É muito bom. Ó, trazendo... E aí, você vai mostrar o que aí? A galera dentro do ônibus também namorando ou não? Aqui, preparando o casamento? Aqui tem ônibus no corredor. Pelo menos o pessoal tá indo bem pro trabalho. Agora, quem sabe, tem gente se conhecendo ali dentro do corredor, ali no ônibus nesse também. Trânsito aí, né? Quem sabe, num dia cinza, numa segunda-feira de chuva, nublada. Tá. Vamos pro intervalo, 8h40. A gente vai mostrar já uma orquestra na Bahia que tira música legal de instrumentos de plástico. Olha lá, ó. 8h41. Fórmula 1 2018. Oferecimento Santander. O que a gente vai inovar com você hoje? Renault Captur. Design à primeira vista. Timpré. Recarregue e ostente ligações ilimitadas. Novo desodorante Nivea Black and White Fresh. Sinta a refrescância. Enet. A banda líder para o Brasil multitelar. E agora, Fabi, o que a gente vai fazer com esse frango pré-cozido? Sei lá, pré com conteúdo mesmo é o pré-pago da Sky. Você compra equipamento e recarrega com vários programas de culinária e muito mais. Pré com conteúdo só Sky. Recargas a partir de R$16,90. 3004-1212. Aposentado, pensionista, servidor público e funcionário de empresa privada. A Crefisa tem dinheiro para você em até 24 horas. A garantia de ter dinheiro na mão sempre. Simplifica. Vem pra Crefisa. Celebridade. Tá chegando a hora do meu depoimento. E você sabe como isso é constrangedor pra mim, minha filha. Todos são suspeitos da morte de Lineu Vasconcelos. Sabe, doutor Renato, alguém que não esteja a par da sua importância, vice-presidente, diria que o senhor é um dos principais suspeitos. Principais suspeitos? Eu não admito. Senta! E baixa a voz. Hoje, vale a pena ver de novo. Projeto Emoções em Alto Mar 2019. 15 anos de sucesso absoluto. Venha viver momentos inesquecíveis a bordo com Roberto Carlos em Alto Mar, no Projeto Emoções. De 16 a 20 de fevereiro. Projeto Emoções em Alto Mar 2019. Um mundo de emoções programado para a sua próxima viagem. Garanta já a sua reserva. 1/3 dos homens sofre de ejaculação precoce e 52% dos homens com mais de 40 anos têm problemas de ereção. Problemas de ereção ou ejaculação precoce? Os médicos do Boston Medical Group podem ajudar. Marque uma consulta. O maravilhoso mundo de Disney on Ice. Uma aventura com muita magia para toda a família, com os personagens favoritos da Disney. Não perca essa viagem mágica ao vivo no gelo. De 30 de maio a 10 de junho.
Fim de semana. Você já tá planejando enfiar o pé na jaca? Tudo bem, a gente compensa na segunda, né não? Geralmente as pessoas acabam buscando o exercício ou até fazendo mais atividade física no seu cotidiano por obrigação. Precisa compensar uma determinada quantidade de alimento que ingeriu. Será que compensar compensa mesmo? É isso que a gente vai te contar. Depois do Mais Você, estamos te esperando aqui. Estamos de volta, Bom Dia Brasil quase terminando, mas antes o repórter José Raimundo vai mostrar pra gente uma orquestra diferente. 400 crianças beneficiadas por um projeto que produz instrumentos de plástico. Pode até não parecer, mas o violoncelo é de plástico, de tubos de PVC. Davi já é um profissional. A música na vida dele foi decisiva. Me separou de várias coisas. Meus irmãos, eles sempre viviam um pouco mais na rua, andavam na rua e tal. Eles se envolveram com algumas coisas erradas e eu sempre com um instrumento, com um violão. Hoje eu tenho uma casa, um carro, uma moto, uma família. A história de Davi tem influenciado jovens e crianças de famílias pobres, como Mirella e Manuela. Depois do dever de casa, Lucas vai treinar na laje. Muitas vezes, ele deixa de jogar bola com os amigos para estudar partituras. Mas você gosta mais do violino ou do futebol? Os dois, mas o violino fala mais alto. Porque quando eu crescer eu quero ser um violinista profissional. O violino de Lucas foi feito neste ateliê, de onde saem os instrumentos da orquestra de plástico. Um deles foi inventado aqui mesmo. É uma mistura de banjo com violino, o banjolino. Quase toda a matéria-prima vem de tubos e conexões de PVC. Só as cordas e as tarraxas da afinação não são de plástico. Quem aprende no instrumento de plástico não vai ter nenhuma dificuldade em migrar para o instrumento de madeira. Por quê? Porque a técnica é a mesma. Mas há uma pequena diferença. O som do instrumento de plástico é um tanto metalizado. Eles se complementam? Podem se complementar. Talvez não oficialmente numa orquestra tradicional, mas acho que pensando na integração social, na integração musical das crianças, eles podem se complementar sem problema. Pelo menos nas aulas de música do projeto Neogibá, que criou e adotou os instrumentos, não dá para notar a diferença. Muitos dos projetos que estimulam crianças e adolescentes para o aprendizado da música enfrentam dificuldades porque acabam esbarrando no preço dos instrumentos originais de madeira. Os de plástico, além de inovadores, são bem mais baratos. Um banjolino desse aqui, por exemplo, não custa mais do que R$100. Por isso, as aulas da orquestra de plástico são bem concorridas. É mais difícil uma criança aprender nesses instrumentos de plástico? Eu acho que não. Vocês acham mais difícil? Não! Eu gosto muito. Entre Salvador e o interior da Bahia, 400 crianças já receberam os instrumentos improvisados. Nas pracinhas, onde costumam se apresentar, as orquestras de plástico fazem o maior sucesso. Que lindo, você já chega de plateia, né? Olha lá, muito bom. Pois é, a Bahia tem tradição disso, né? De música. Tinha lá o Smetak, que fez música experimental. Quer dizer, qualquer coisa você pode fazer, tirar som e fazer música. Música é muito importante mesmo, verdade. Legal. Vamos encerrando o Bom Dia Brasil, amanhã tem mais, pessoal. Isso aí, para começar a semana, eu sei que não é muita gente, né, que usa cheque atualmente, mas enfim, tem uma mudança aí. O tempo agora para a grana aparecer liberada na conta deixa de ser de 2 dias para 1 dia útil, ou seja, uma compensação mais rápida. Cheque de qualquer valor, inclusive. Boa semana para todos, até amanhã. Começam as inscrições para o Enseja, que é aquele exame que dá certificados de conclusão do ensino fundamental do ensino médio para jovens e adultos. Eu lembro que a prova será aplicada dia 5 de agosto. Ótima semana para você.
E eu me despeço com uma imagem diferente do Palácio de Buckingham, aqui em Londres. Uma floresta tropical foi projetada na fachada da residência da Rainha Elizabeth II para comemorar um projeto de conservação que é liderado por ela. Ficou bonito. Gente, boa segunda. E Ana, Paula, querida, um feliz aniversário atrasado, mas cheio de carinho, viu? Foi ontem. É minha vizinha de aniversário, da Cecília Malan, é hoje. Parabéns pra nós, parabéns. Cecília. Aquele negócio do Palácio de Buckingham que era pra comemorar o seu aniversário. Isso, pode contar. Provavelmente. Fica de presente pra gente. Tá bom. Pra vocês de casa, ótima segunda-feira, ótima semana pra todos nós e até amanhã aqui no Bom Dia Brasil. E olha uma coisa engraçada, foi seu aniversário dela, e hoje é aniversário do tio Hugo. Tá fazendo 22 anos, não é meu tio, não é parente, não. Tio Hugo é a cidade do Rio Grande do Sul, no centro-norte do estado. Parabéns pra você e até amanhã. Coragem!